A nossa conversa de hoje é sobre as potências que tem um expoente negativo, tá? Então, antes da gente falar sobre as potências com expoente negativo, vamos conversar um pouquinho sobre aquelas que têm o expoente positivo, tá? Então, por exemplo, nós temos lá o número 2 e ele está sendo elevado ao cubo, né? Está sendo elevado a 3. O que acontece aqui? Esse expoente aqui tem um valor positivo, certo? Com esse valor positivo, nós fizemos o quê? O expoente indica quantas vezes a base está se multiplicando. Então, nós temos a base, que é o número 2, ele está se multiplicando 3 vezes. Então, é 2 vezes o 2 vezes o 2. Isso significa que 2 elevado ao cubo é 8. Ok? Muito bem. Agora nós vamos verificar o que significa um expoente negativo numa determinada base. Então vamos colocar aqui o mesmo exemplo, só que agora o expoente será um valor negativo. O que é que significa este negativo no expoente? Este negativo só está indicando que nós precisamos olhar a base e invertê-la. Ora, o que significa então inverter a base? Então veja bem, vou reescrever aqui. O que é a base? A base é esse 2. Só que eu tenho sempre que lembrar que todo número inteiro, na verdade, está sendo dividido por 1, tá? Então, significa dizer o seguinte, que eu tenho o número 2, que é a base, e aqui embaixo desse 2 existe um número 1. Embora ele não apareça, e ele não precisa aparecer, né? Porque 2 dividido por 1 é 2, certo? O que acontece agora? Eu estou elevando esta base àquele expoente negativo 3. Então, o que significa esse negativo? Esse negativo só indica que eu vou inverter a base. O 2 que está em cima vai para baixo e o 1 que está embaixo vai para cima. Então, vamos reescrever. Vai ficar 1 meio elevado agora a quanto? A um 3, só que o 3 positivo. O que serviu o negativo, então? O negativo serviu simplesmente para mostrar que eu precisava inverter esta base aqui. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou ter 1 meio elevado ao cubo. Agora, o expoente é positivo. Então, significa que 1 meio está se multiplicando 3 vezes. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Numa multiplicação de frações, eu multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a negativo 3 é a mesma coisa que 1 oitavo. Lembre-se, o negativo é só para indicar que a base precisa ser invertida. Aqui tinha 1 embaixo, então 1 foi para cima e o 2 foi para baixo. Esqueço o sinal de negativo e faço 1 meio elevado ao cubo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar, vamos pegar um exemplo que eu tenha 3 quartos, né? Eu tenho uma fração e esta fração está sendo elevado a negativo 2. Percebam, esta base está sendo elevada a um expoente negativo. O que significa esse expoente negativo? Significa dizer que eu vou precisar inverter a base.
A base é 3/4. Então, o 3 vem para baixo e o 4 vai para cima. Quando eu inverter essa base, ou seja, vai ficar 4/3, eu posso elevar ao quadrado agora, porque o negativo só estava indicando que eu precisava inverter a base. E agora eu sigo o procedimento normal. Então, vai ficar 4/3 elevado ao quadrado, é 4/3 vezes o 4/3. 4 vezes 4 é 16 e 3 vezes 3 é 9. Pronto, temos a solução para o nosso problema aqui. 3/4 elevado a negativo 2 é a mesma coisa que 16/9. O negativo serve apenas para inverter a base. Inverter a base, o expoente volta a ser positivo. E daí eu sigo o procedimento normal quando eu tenho lá o expoente positivo. Vou colocar aqui. Então, um exemplo de como usar aí as potências com o expoente negativo. Então, veja bem. Então, 3 elevado a menos 2. O que isso significa? Significa dizer que esse negativo está indicando que eu preciso inverter a base. Então, na verdade, eu estou escrevendo da seguinte forma aqui. Ó. Vou reescrever. O 3, que eu vou dividir por 1, porque esse 1 está aqui embaixo, né? Embora não apareça. Tudo isso aqui está sendo elevado ao negativo 2. O que é que significa esse negativo? Significa que eu vou precisar inverter esta base. Então, o 3 vai para baixo e o 1 vai lá para cima. Então, isso aqui vai ficar igual a 1/3, agora sim, elevado ao quadrado. Percebe que sumiu o negativo aqui? Porque o negativo era só para inverter a base. Então, 1/3 elevado ao quadrado é 1/3 vezes 1/3. Numa multiplicação de frações, eu multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Ou seja, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 1 é 1. E 3 vezes 3 vai dar 9. Certo? Então, esse 3 elevado a negativo 2 tem como resultado 1/9. Vamos fazer a letra B. 2 elevado a negativo 5. O que eu preciso lembrar? Que o 2 é a base. E quando ele está sozinho, significa que existe o número 1 aqui embaixo. Tá? E este negativo aqui é só para dizer que eu vou precisar inverter esta base. Ao invés de 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Elevado, agora sim, a positivo 5. Muito bem. Então, 1/2 elevado a 5 será 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E o último vezes 1/2. Tá? Lembrando que nós multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Agora, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Significa dizer que 2 elevado a negativo 5 é 1/32. Agora nós vamos para a parte, vamos usar o expoente negativo aí, numa fração. Então verifique como é fácil, como é simples e como é prático. Esse negativo é só para indicar que o 2 vai para o denominador
e o 3 vai para o numerador, certo? Então, ao invés de 2/3, eu vou ter 3/2 elevado a 1 positivo. Vejam, todo e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2/3 elevado a negativo 1 é, na verdade, a mesma coisa que 3 divididos por 2, 3/2. E agora, esse último aqui, para a gente prestar um pouquinho de atenção aí aos valores, tá? Então, perceba comigo esta situação aqui, ó. Eu tenho, dentro do parênteses, negativo 5/2 e eu estou elevando a negativo 3. Esse negativo 3, esse negativo do expoente aqui, não faz jogo de sinal nenhum. Ele é só para indicar que quem está no numerador vai para o denominador e quem está no denominador vai para o numerador. Ou seja, eu vou ter, perceba que continua o sinal de negativo, 2/5 elevado agora a positivo 3, porque o negativo serviu para inverter a base, ok? Muito bem. Agora, qual é a base? A base é negativo 2/5. E esse negativo 2/5 está sendo elevado ao cubo. Então, o negativo 2/5 tem que se multiplicar 3 vezes negativo 2/5 vezes o negativo 2/5. Ok? Então, vamos lá. Ó. Agora tem joguinho de sinal. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Multiplicando os numeradores. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, escrever negativo 5/2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que escrever negativo 8/25. Esse aqui, então, é o nosso resultado final.